Fala galera, bem-vindo ao Caldeira Test. Não, deixa eu botar um pouquinho. Fala galera, bem-vindo ao Caldeira Cast, esse novo projeto nosso. Esse projeto meu e do meu amigo Douglas. Douglas, você aceitou esse convite meu, cara? Inusitado, né? Inusitado. A gente começou a conversar e começou a sair assunto e a gente começou a fazer aeróbio também, começava a fazer assunto. Falei, pô, vamos fazer um podcast e chamar os camaradas, né? Exatamente. E surgiu esse nosso projeto agora. E o nosso convidado, pode apresentar já o convidado? Então, isso é fera, hein? Esse cara é demais. O cara, ele é educado, ele é esperto, o cara é bonito, é cheiroso. É o quiropraxista Rafael Giroli. Opa, valeu, meu querido. Muito obrigado aí pelo convite. Vai ser uma honra aqui estar podendo participar e agregar conhecimento pro pessoal, né? Poder trazer um pouco mais de informação de uma profissão não tão conhecida, mas na verdade que já está fazendo um barulho bem legal aqui no Brasil. Mas eu tenho certeza que a galera vai adorar. Cara, eu tava vendo alguns dados, né? 90% das pessoas têm algum probleminha na coluna e às vezes nem sabe, né? Exatamente. Eu sou um deles que tem um problema e quem me salva é o anjo do Rafael Giroli. Há 3 semanas atrás eu fui lá também. Verdade, Eu vou falar, ó, tirou com aquela brincadeira, né? Tirou com a mão, foi literalmente. Ele tira com a mão. Com dor no pescoço, eu fui lá e ó, o cara instalou inteiro ali. Show. Colocou no lugar. Rapinho, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público aí. Quem que é o Rafael Giroli, o doutor Rafael Giroli? Bom, gente, não tem muita cerimônia, né? Na verdade, já fazem 10 anos que eu trabalho com quiropraxia, né? Me formei na Universidade em Morumbi, aqui em São Paulo. E desde então tenho me empenhado, né? A ascensão dessa profissão, tenho me dedicado nisso. Já trabalhei fora do país também, né? 4 anos numa empresa americana, na verdade, porém com sede em Lima, no Peru, onde fiquei ali, tive a oportunidade de ter bons mentores, né, quiropraxistas até bem mais experientes do que eu, né, eu estava começando, né, e tive essa oportunidade, né, de estar em contato com os melhores da profissão ali, e foi onde eu aprendi, né, então a partir dali comecei a desenvolver, e agora já em São Paulo, de novo, estou aqui com minha clínica e estou muito contente, porque hoje tudo que eu faço, eu respiro quiropraxia, né? Então tudo que eu tenho na minha vida, minha esposa, meu filho, né? Eu faço quiropraxia neles, né? Então eu sou completamente apaixonado sobre esse assunto. Então para mim vai ser uma honra aqui poder estar prestigiando e agregando aqui com vocês. Show. Por que quiropraxia? Por que você escolheu essa profissão? Olha, essa é uma pergunta que, na verdade, o pessoal faz pra gente direto, né? Tem alguns colegas de profissão, Douglas, que têm histórias incríveis, incríveis sobre isso. Mas a minha é uma história muito casual, muito tranquila. Na verdade, desde pequeno eu queria sempre fazer alguma coisa voltada na área da saúde. E, enfim, aí já era o caminho que eu queria levar, né? Porém, ao passar do tempo, tal, enfim, visitei alguns profissionais, né? E acabou que prestei em algumas universidades para cursos aleatórios, fisioterapia, biologia, enfermagem, e numa delas estava acontecendo um workshop, né, de quiropraxia, né, no pátio ali da universidade, né? Então, a partir daí, meu pai, que havia me levado para o vestibular, pegou um panfletinho e falou: filhão, ó, profissão nova aqui e tal, não sei o que, achei interessante, mexe com as mãos, cuida de coluna, né? E aquela velha história, né? Quem não tem problema de coluna hoje em dia, né? Como você propriamente levantou os dados, 90% da população a nível mundial, isso é um dado verídico, teve ou terá algum problema de coluna, alguma dor, alguma crise de coluna ao longo da vida, enfim. Eu marquei para conversar com o coordenador do curso, na época, enfim, som do quem sabe ele esteja ouvindo esse podcast aí, enfim, né? Foi o meu coordenador naquela época, e aí o coordenador do curso vendeu bem o peixe, né? E aí cá estamos, né? Entrei, me formei, né? Foi muito legal, muito bacana a experiência, e de lá pra cá eu venho passando essa história aí com a quiropraxia, né? Quando seu pai chegou e falou que você ia cursar quiropraxia, na sua cabeça o que era quiropraxia? Porque é uma palavra muito difícil, né? Muitas pessoas não sabem o que é quiropraxia. Cara, a quiropraxia
são vários temores que ocorrem dentro da vida do quiropraxista, principalmente aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, essa profissão, ela já existe desde 1845, em Davenport, nos Estados Unidos. Um estudioso chamado Daniel David Palmer, ele começou, né, a elaborar esses estudos e analisar. Na época, mexia-se só na região cervical, não se mexia em outras partes da coluna, né? E após isso, o filho dele, B.J. Palmer, que deu seguimento a esses estudos, instituiu grandes universidades lá nos Estados Unidos. Então, lá é muito bem conhecida a profissão. Porém, aqui no Brasil, nós contamos com pouquíssimas faculdades. Se eu não me engano, hoje nós estamos com 4, né? Segundo a ABQ, que é o nosso órgão. Mas, na minha época, eram 2. Então, imagina, você entrar num curso onde ninguém conhece, não tinha... O registro é 01. Não havia, naquela época, não tinha 500 profissionais formados no Brasil. Era assim, né? E assim, ok, vamos lá, vamos fazer quiropraxia. Como na época eu era muito jovem, né? Eu olhei pro meu pai e falei, pai, eu vou entrar. Se eu não gostar, eu saio, faço outra coisa. Né, de fazer outra Dá coisa. tempo, né? E acabou que passei o primeiro ano, né? Comecei a me interessar, né? A parte que os professores falam muito sobre a história, a filosofia da quiropraxia, né? E a gente vai se apaixonando. E quando a gente começa a entrar em contato com a profissão e observar o benefício que ela gera para as pessoas, para os pacientes, aí acabou, né? A gente costuma dizer, se o aluno passa do 3º ano, na minha época era 5, né, anos, né? O aluno passa do 3º ano, ele vai embora. Hoje diminuiu? Diminuiu. Hoje é uma unificação, né? Então, se comprimiu, houve algumas mudanças de grade, isso. Então, hoje está com 4 anos de curso. Na minha época, na verdade, era 4 anos e meio, né? Tinha mais 6 meses aí de outras matérias que também tínhamos e tal. Mas aí, enfim, eu já não sei exatamente por que fizeram isso, mas comprimiu um pouco o curso aí. Acho que é legal dessa profissão, né? Eu fui lá falar com ele, né, 3 semanas atrás, e o cara me deu uma aula, né? Ele pegou ali a coluninha aí, que depois ele vai falar, e, cara, olha, seu problema pode ser aqui, me deu os exames para fazer o raio-x, que eu nem voltei ainda, né? Tem que voltar. Tem que voltar, né? Cobra ele. Não, a assessora dele lá já falou, tá na hora do seu retorno, né? Ela ligou? Ligou. Ah, que bom. E aí... Mas ele deu uma aula pra mim. Então, assim, muita coisa que ele falou lá eu não sabia. Então, eu acho que talvez até agora, você tendo, né? Você mostrou agora há pouco mesmo um relato de uma pessoa que teve um resultado. Sim. Eu acho que isso faz parte até do podcast aqui, né? De a gente ter a informação e às vezes ficar retida pra gente, né? Por que a gente bolou o podcast, né? Criou o podcast? Pra passar essa informação, trazer pessoas aqui que agreguem conhecimento, né, pro pessoal que vai assistir, porque eu acho que isso faz bem, né, pra gente, né? Assim, a gente vê ali né, o seu trabalho, por exemplo, como nutricionista, o Rafa como quiropraxista, ele vê ali, tem um resultado, e isso é legal, né, pra gente. Fala, poxa, o trabalho está sendo reconhecido, eu estou fazendo um bom trabalho. Eu acho que é a mesma coisa do intuito do podcast, a gente tentar trazer conhecimento pra galera, né? Que legal. Hoje eu fiz uma caixinha de pergunta e responde e muitas das perguntas foram pertinentes a mim. Então, isso não é um conhecimento só para o público nosso, é um conhecimento nosso mesmo. Também, e inclusive o Rafa foi vou te explicar. Eu falei, não, calma aí, quero que seja surpresa para mim também. Eu quero que você fale na hora também. Mas parabéns pelo seu trabalho e já estamos aprendendo aqui, né? Já estamos aprendendo. Já. Quanto tempo de profissão? Eu agora faço 10 anos, né? Em 2012, então são 10 anos de profissão aí. 10 anos, eu não sei a conta, né? Mas assim, eu sei de alguns livros que eu li que você tem ali um tempo para você ser o especialista em uma área, né? São 10 mil horas, né? 10 mil horas. Você tem 10 mil horas. Eu não sei o autor ali que falou isso, mas são 10 mil horas. Já deu. Deu um tempinho já. Então, eu não lembro do autor desse livro, mas ele fala que toda profissão que você trabalhar ali, 10 mil horas de voo ali, né? Exatamente. Você é especialista ali. Então, você já tá 10 anos, já tem mais 10 mil horas, né? Eu acho que com toda a profissão, né? A gente se forma aí com aquela euforia, né? De querer trabalhar, querer colocar a mão na massa. A gente até acha que sabe muita coisa e eu tive um contato muito
intenso com essa parte extrema da minha profissão quando eu fui trabalhar fora, né? E aí eu vi que eu não sabia nada. Mas estava contando isso aí, né? Da que a gente estava vindo, né? Nós fizemos juntos. Inusitado um convite, né? Você tinha acabado de se formar e recebeu um convite para substituir uma pessoa fora do Brasil, né? Exatamente. Eu me formei e trabalhava na clínica... Comecei a trabalhar na clínica de um professor meu, né? Que, por sinal, já fazia estágio lá. E, poxa, foi para mim, imagina, trabalhando na clínica do meu professor, nossa, que maravilha, né? Mas acabou que também era bem longe da minha cidade, tinha algumas dificuldades para chegar até lá. De qualquer forma, era o início da minha profissão, eu tinha que começar em algum lugar. E recebi esse convite de um amigo meu que já estava trabalhando fora, né? Já estava trabalhando lá em Lima, no Peru, numa clínica de quiropraxia, né? E coisa que, na verdade, hoje já tem bastante no Brasil, mas naquela época não existia uma clínica somente de quiropraxia, isso não existia. Na verdade, era uma clínica X, onde tinha vários consultórios, vários especialistas, vários profissionais. Ah, tem o quiropraxista lá. Sim. Tá. Então, quando eu cheguei no local, onde tinha, 4 quiropraxistas trabalhando... Uma clínica só disso. Vamos supor, atendíamos 60 pacientes por dia. Legal. Coisa que, na minha época, assim, quando eu me formei, atendíamos 5, talvez 10 pessoas por dia. Naquela época, um bom consultório atendia uma média de talvez 15 pessoas por dia. Por que eu estou falando em número de pacientes? Porque, querendo ou não, quanto mais você trabalha, quanto mais pessoas você vê, você vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, de prática. Ô Douglas, tô achando que essas 10 mil horas aí já passou, viu? Né? Faz tempo. Passou. E aí foi muito legal, né? Foi muito bacana porque eu estava acostumado no estágio da faculdade, a gente, ver, de repente, um paciente, tem dia que a gente não vê paciente nenhum, e chegar lá, de repente, num contato com 50, 60 pessoas por dia, né? Isso faz o seu cérebro pensar de uma maneira acelerada. Isso faz você ver a coisa de uma outra ótica, né? Você fala, não, é isso que eu quero. Sim. Eu quero isso. E aí, tendo esse contato diário também, vai pegando, né? Você falou, né? Ali o traquejo ali, né? Fala, puxa, as manhas, não, e as características, né? Você fala, puxa, tem várias pessoas com talvez o mesmo diagnóstico, eu não sei qual é o diagnóstico mesmo, né? Sim. Poxa, você já vai pegando muito mais prática mesmo, né? Claro. E foi para lá, já sabia falar espanhol? Cara, essa foi uma das grandes dificuldades, porque eu sabia falar bom dia, boa tarde, não sabia falar nada, né? Então... Naquela época, nós tínhamos uma assistente pessoal nossa que ficava conosco 100% do tempo no período dos atendimentos, que ajudava um pouco nesse lance da tradução e tudo. E ela já tinha contato com alguns brasileiros, então isso facilitava. E uma das coisas que me ajudou muito, inclusive me agregou em experiência, foi a possibilidade de pedirmos exames de imagens, né? Para quem não sabe, tá? O quiropraxista ele está apto a pedir exames de imagem. Aqui no Brasil, na verdade, a grande parte dos convênios médicos ainda tem uma certa resistência com isso, porém já está sendo desmanchado, né? Alguns convênios já estão começando a querer trabalhar. Daqui para frente, claro que isso vai deslanchar, mas início de toda a profissão é assim mesmo, né? E como lá já havia essa possibilidade, então eu não tinha total domínio da língua, né? O paciente começava a falar dos problemas e eu pedia radiografia, pedia exames, né? E era o que me sustentava também, né? Fora a nossa análise clínica, eu tinha a análise do exame de imagem, que complementava tudo aquilo. Então, toda essa facilidade já dava mais respaldo, a gente conseguia explicar para a pessoa o que ela tem, qual que é o problema, né? E traçar uma linha de tratamento mais específica, né? Por isso que também tenho que dizer, eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tive, porque foi algo incrível, assim, foi muito bom. O pontapé inicial? Manda. O pontapé inicial? Ah, lógico, com certeza. E um start também para eu saber o que eu queria fazer aqui, né? Que depois de eu ter tido essa experiência, eu não queria voltar para o Brasil e ter, vamos supor, levar a quiropraxia como... Não é que estava sendo levada de um jeito errado, tá? Vamos deixar isso bem claro. Mas eu acho que o início, né? O iniciar de qualquer profissão tem umas pedras no caminho que numa dessas
toma vertentes que talvez não seja a matriz, né? Então, como eu tive esse contato com eles lá, eu falei, não, eu quero isso, né? Eu quero... Na época, quero comparando o replicar. Brasil com o Peru, qual que era mais avançado na quiropraxia? Sem dúvidas nenhuma, o Peru. Muito mais o Peru? Sem dúvidas nenhuma. Curioso isso. Mas você tinha me falado que a clínica lá era uma clínica americana, né? Na verdade, eram 3 sócios, um deles era americano, 2 eram americanos e um era peruano, né? E aí instituíram ali as unidades dele, eram 5 clínicas. Havia uma outra clínica também que tinha uma média de em torno de 12 clínicas no Peru. Né? Então eram as 2 redes que dominavam em serviço de quiropraxia, né? E não só o povo peruano, mas de uma maneira geral, o povo latino ele é muito receptível ao estrangeiro, principalmente ao brasileiro. O brasileiro tem essa carisma, né? Então, é um povo que nos abraçou de uma maneira bem bacana e isso abriu portas para a profissão deslanchar. Eles gostam muito desse contato mano a mano, né? Então, aqui, na verdade, no Brasil, o que ocorreu é que houve muito tempo, muito atraso, né? A quiropraxia demorou para chegar aqui. Então, por essa razão que eu acho que lá eles deram os americanos abrangeram um pouco mais rápido lá, né? Legal. Curioso. É bem diferente, né? Assim, né? Aqui a gente vai fazer um misto, então a gente vai falar sobre a profissão, sobre um pouquinho de empreendedorismo, sobre a parte técnica, a gente vai fazer uma caldeira aqui mesmo. Né? Opa! Caldeirão. O caldeirão. Mas aí assim, né? A gente falou sobre, você falou aí ó, algumas coisas da sua experiência e tudo mais, mas quiropraxia, o que é a quiropraxia? O que a pessoa, por exemplo, como uma pessoa fala assim, poxa, por que uma pessoa faria uma consulta num quiropraxista? Certo. Na verdade, de uma maneira bem simples, tá? Não vamos colocar a linguagem técnica aqui, eu acho nem é o objetivo. Mas a quiropraxia é uma profissão especializada no tratamento e prevenção de problemas da coluna vertebral. Bom. Só que sem cirurgia e sem uso de medicamento. Resumindo, quem precisa de quiropraxia? Todo mundo. Por que todo mundo? Seja pelo avanço da performance do indivíduo, como qualidade de vida e prevenção, ou alguém que tem algum problema de coluna e quer se livrar das dores, quer se livrar dos desconfortos, da limitação. Uma coisa é você ter uma dor de coluna, mas uma outra coisa é você falar, pô, não consigo segurar meu filho, porque dói. Isso mexe, né? Claro que daí já é um caso que tem algum problema, mas, por exemplo, né, um atleta, ele precisa melhorar sua performance em milissegundos. Um nadador precisa de quiropraxia, ele precisa da máquina dele funcionando em 100%. E a coluna vertebral é o eixo central, né? Ela traz toda a informação do nosso cérebro. Então, se ela não funciona bem, o teu sistema não vai render no seu 100%. E por conta disso, há a necessidade de você ter um quiropraxista do seu lado. É muito legal. Ô Douglas, hoje de manhã eu tava pensando no cardio e... eu tenho um medo danado de dentista. Não sei se vocês acompanharam, mas eu tenho uma cirurgia que eu fiz devido a um canal. E no final do ano passado eu tava vendo a Carla Sarmes, que é a dona da Sorridente, e ela conseguiu expandir as clínicas dela porque ela visa muito a prevenção dos dentes. Porque normalmente as pessoas vão no dentista quando estão ruins, né? E prevenir. Eu procuro valorizar muito isso lá na clínica, onde que a gente previne as doenças, né? E a quiropraxia, acho que a gente tem que desmembrar isso, porque as pessoas procuram realmente quando estão lesionadas, né? Você acabou de mostrar uma mensagem pra gente que, pelo que eu percebi, o rapaz não tava conseguindo nem andar. Não tava. Exatamente. E a grande questão, né, Thiago? Eu acho que toda a profissão da área da saúde, na verdade, ela precisa primeiramente promover saúde, né? Sim. Promover bem-estar. O problema... muita coisa às vezes está embutida dentro da nossa cultura, né? De buscar uma ajuda quando já existe um problema, né? O cara deu problema, vamos lá, vamos tentar solucionar, né? Mas enquanto não deu, vai levando, né? Sim. Então, não vamos caçar problema. Mas não é questão. Eu dou um exemplo lá na clínica, eu falo para os pacientes, eu falo, ó, você compra um carro. Concorda que ou você vai gastar, mesmo você pagou, quitou o carro, ou você vai gastar com a manutenção, ou você vai gastar conserto. Sim. Você escolhe. Porque às vezes o conserto não supre
deveria suprir. E fica mais caro que a manutenção. A manutenção preventiva, às vezes. É a mesma Sim. coisa. Agora imagina, né, Douglas, quando a gente está falando de um tecido orgânico, que é o corpo humano. Exatamente. Né? Nem tudo é 100% recuperável, né? Sim. Nem todas as patologias, nem todas as doenças são 100%, elas são tratáveis, mas nem 100% recuperadas. Então, por exemplo, quando eu mostro que o paciente falou, você já tem um desgaste específico, você já tem uma lesão específica, tem tratamento, doutor? Tem, claro que tem. Eu vou ficar bem? Vai, você vai melhorar. Mas eu vou ter uma coluna nova? Opa! Peraí. Né? Aí já tem coisa que não é possível. E assim, eu acho que na sua profissão também, né, Thiago? Né? Parte nutricional. E assim como qualquer outra profissão. Então, assim, o que você puder fazer no seu corpo para que você tenha uma prevenção, ou melhor, um aumento da sua performance, um aumento da sua saúde, você vai ter longevidade, você vai ter qualidade de vida e provavelmente o seu corpo não vai enfermar. Dificilmente você vai ter uma doença precária, doença precoce, na verdade. Eu falo por mim mesmo, né? Eu trabalho lá no computador, com a cadeirinha ali, mas daqui a pouco daqui a pouco eu tô deitado na cadeira, né? Má postura. Ou então eu tô com o celular na cama, com a cabeça, né? Essa é clássica. Desse jeito. E aí, que é a dor que eu fui lá, né, há 3 semanas atrás, né, de pescoço. Então, assim, acho que a maioria das pessoas tem esse problema de postural também, né, de ficar, né, a questão da postura é lógico, vai de genética e tudo mais, mas eu acho que quase todo mundo, né, de sentar errado, de caminhar errado, né, então... Sabe por que, Douglas, que eu defendo bastante que, né, principalmente quando eu tenho oportunidade de atender família, né, e às vezes chega lá, fazer a consulta com o pai, aí tá a esposa, às vezes tá os filhos ali, né? Eu já falo, ó, você tem que fazer quiropraxia neles, né? Tem que trazer eles para fazer uma consulta. Eu falo, doutor, mas por quê, né? Eu falo, poxa, qual é a maior fase da nossa vida que ocorre quedas e acidentes? É na infância. Uma média de quando o bebê sai do processo de engatinhar e começa a caminhar, é uma média de 25 a 30 quedas por dia. Cara, imagina... Você tem noção disso, Thiago? Não tenho noção. É muita Ainda não, coisa. daqui a pouco Ainda vai ter. Ainda não, né? Daqui a pouco o Gabriel começa a crescer, aí ele vai entender o que eu tô falando. Só que o que acontece? São quedas que não vão causar danos propriamente dito. Ou seja, o nenenzinho apoia ali no sofá e cai de bumbum no chão, não vai ter uma lesão, não vai ter uma fratura, não vai ter um rompimento de ligamento, uma hérnia de disco, nem nada. Até porque, quando somos crianças, cartilagem mais flexível, mais hidratada, alcalina, apta às agressões externas. Então o corpo não sente. Sim. Mas isso já vai gerando desalinhamentos. E o mais importante, hábitos errados. Por isso que é difícil você corrigir a postura de uma pessoa. Às vezes o paciente chega na clínica, eu trato a coluna, ele se sente bem. Mas eu falo, cara, você tá melhorando a sua postura? Vê o jeito que você tá sentado? Vê o jeito que você tá dormindo? Eu falo, pô, doutor, é difícil. Por quê? Porque ele faz isso desde criança. Sim. Ele faz isso desde criança. Falou sua postura, o Douglas até arrumou. né? O corpo, de uma maneira geral, ele foge do desconforto e vai pro conforto. Boa. Sabe que o conforto é um ambiente um pouco hostil, né? Porque a gente pode se dar mal no conforto, né? Sim. Muitas das vezes, né? O pessoal fala, né? A zona de conforto, né? Ela é um pouco perigosa. Sim. E isso, trazendo para a área da saúde, é a mesma coisa. Nós temos o hábito, justamente, de replicar comportamentos antigos. Então, se o indivíduo sente errado ou dorme, vamos supor, uma coisa que é errada, dormir de barriga para baixo, dormir de bruço, né? O indivíduo tem costume de fazer isso desde criança. Quando ele se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, como que ele vai dormir? Ele vai replicar aquele comportamento. E por isso, as pessoas começam a ter problemas, Douglas, de desespero. Então, a quiropraxia é para todo mundo. Entendi. Seja para crianças, para adolescentes, para idosos, adultos. Você já mudou o jeito do Douglas dormir, já. Pior que eu tenho costume de dormir de bruxo, é um problema, né? Eu já pensei no Gabriel em casa. Aí Eu falei, eu fico- Gabriel, você não vai mais dormir, cara. Não, e assim, eu comecei a ver, né, depois que eu fui lá, eu comecei a ver alguns vídeos e tudo mais, né, que daí tem a posição correta de dormir, que é uma, né, Tem, meio arqueado, com a mão, né, entre as pernas, de lado e tal. Então, tem várias opções, tem. É aquela tal história, né? Hoje em dia, na verdade, as pessoas muitas vezes evitam buscar esse tipo de informação porque não quer mudar. Não quer né? mudar. Não É quer mudar o confortável hábito. ali, Mas hoje, você tá colocando na internet também, a postura Não. de dormir.
vai aparecer alguma informação com certeza, né? Só que aquilo implica em mudanças. Então, acho que tem aí que tá a questão, né? Do incômodo, né? Porque você tá acostumado, né? Eu acho que em tudo, né? Sim. Você tá acostumado, você vai mudar, tem aquele incômodo. Você tem que passar por aquele incômodo pra progredir, né? Em tudo que vai fazer, né? Ô, Rafa, eu observo muito em clínica sobre o cargo de cada pessoa. E eu tenho um ranking sempre. Por exemplo, os que se alimentam piores hoje são os enfermeiros. Eles são disparados os piores de todos. E em referente à coluna, quando eu atendo em sala, eu percebo que muitos policiais, eles são bem tortos, até com várias escolioses e tudo, né? Você observa isso na clínica também? Tem sim uma prevalência em algumas profissões, né, que a gente consegue observar que tem um índice maior de problemas relacionados à coluna vertebral. Apesar que de uns 2 anos para cá, com a pandemia, com o home office, né, esse número ele disparou de uma maneira assim astronômica, né? Então assim, Agora eu entendi porque você está comprando casa, carro novo, tudo. Não, mas é verdade, porque assim, a grande massa de pessoas, vamos supor, pessoas que às vezes trabalham com tarefas de esforço repetitivo ou árduo tempo sentado. Às vezes, por exemplo, um dentista, muito tempo numa posição ali, né, desconfortável, né, para conseguir ali trabalhar numa região bem pequenininha com a nossa boca. Um advogado, né, muitas das vezes. Mas pessoas com esforço repetitivo ainda assim, eu acho que lideram grande parte aí. É que, como eu te disse, de 2 anos para cá veio pandemia e aí Sim. cresceu 2 segmentos, né? Por exemplo, recebo muito paciente que é motorista de aplicativo, né? Horas e horas, mais de 15 horas dirigindo um automóvel, meu. Cansativo. É cansativo e o home office, sem dúvida nenhuma aí. Porque a pessoa tentou adaptar, né? Sim. O que ela fez? Ela tinha uma rotina X. E no escritório, às vezes ela caminhava para uma reunião, pegava o carro, visitava um cliente, fazia aquilo. De repente ele se viu na cadeira da casa dele, sentado ali, falou, não, tá, é aqui agora. Começou. Sim. Sem nenhuma orientação, sem nada, né? Ô Douglas, sabe por que os policiais têm um problema de escoliose e problema de coluna? Segundo o Dr. Rafael Diroli, ele me tirou essa dúvida. Eles trabalham com a carteira no bolso ou distintivo, certo, Rafa? E senta errado. E eles fazem um cálcio no glúteo. Então imagina que eles ficam determinado a muito tempo do dia sentado. E tem um segundo problema, qual que é? A arma, né? Então nunca eles sentam com a postura ereta, sempre tá de lado. Da arma. É legal isso que você falou, porque teve uma época que eu fazia um trajeto de Santo André para Alphaville todos os dias. Então ia horário de pico. A carteira? Com a carteira no bolso e comecei a sentir dor na lombar. Depois de um tempo que eu percebi isso que era... Porque faz um cálcio, né? Que legal. Exatamente. E isso é interessante você ter falado, Thiago, porque na verdade isso pode Inclusive, gerar... eu tô com ela aqui. Ó, por favor, né? Pode virar desvios, né? No quadril, na pelve, na coluna, assim. Rafinha, você sabe que você já tá fazendo todo mundo tirar a carteira do bolso. Certeza que o pessoal que tá assistindo ainda Já tá tirando a Já tem que carteira. tomar cuidado, né? Já tem que tomar seus cuidados. Até o nosso cameraman ali já tirou. Não, com certeza. Mas tem sim. Hoje eu tô com o pessoal lá da polícia, lá, com certeza. A própria farda, né? O equipamento pesado deles, né? Sim. Tudo isso interfere bastante, né? Então não tem nem o que dizer. Mas tem esse ranking também, igual o Caldeira faz, não? Olha, ou você nunca... Tinha. Eu sou enfermeiro, sim. cara, são os piores. Eu acho que teve uma época, Douglas, que eu atendia... Era muito dentista e advogado. Muito dentista e advogado. Foi muito tempo sentado. Aparecia lá. E era uma grande massa, assim, que ia. Aí depois, claro, na verdade aparece grande, né? Várias pessoas, mas uma época que aparecia bastante. Advogados e dentistas. Esse home office eu acho que pegou todo mundo desprevenido, né? Porque todo mundo pensou que eu acho que talvez seria ali 3 meses, 6 meses, a gente tá indo pro 3º ano, né? Eu mesmo já fui pedir ajuda pro amigo aqui, né? Porque fica em casa assistindo série, iFood, só comendo errado, aí depois vai lá e fala... Então acho que isso acabou prejudicando uma postura e tudo mais também. Não implica que sejamos sedentários. Né? Na verdade, tudo facilita para que a gente tenha hábitos ruins, né? Tanto na tua profissão, na minha, né? A gente vê isso direto, né? Então a pessoa caminha pouco já, né? Tudo que faz tem ajuda ali do celular, então fica difícil da pessoa desenvolver uma atividade física.
físico fica muito despreparado para enfrentar as atividades do dia a dia, aí ter uma lesão, ter um problema de joelho, de ombro, de coluna, um problema nutricional, uma doença, às vezes por conta disso é inevitável. Mas acredito que nesses 2 anos piorou, Douglas. Piorou, né? Imagina assim, que agora a gente, dia 23 de março, vai fazer praticamente 2 anos já de pandemia. Sim. Então, por exemplo, até 2 anos atrás, o nosso prazer qual que era? Era treinar. A gente ia pra academia, às vezes, não para mudar o corpo, e sim como uma forma de terapia, né? Cabeça, né? De repente o Dória pegou o microfone e trancou a gente dentro de casa. Ficamos ansiosos, bravos, irritados. Qual prazer a gente começou a migrar? Comida, né? Comida e bebida. Então, por exemplo, para minha profissão, hoje esse pessoal tá chegando obeso, com vários problemas de saúde, emocional totalmente abatido. E pro Rafinha lá, acho que chega com sobrepeso, né, Rafa? Aí prejudica ainda mais o processo da coluna. Então, aí tá isso que eu ia perguntar. Sobrepeso também prejudica, né? Prejudica. Ele às vezes não gera o problema propriamente dito, mas ele piora o já existente. Por causa dos impactos. Exatamente. Pensa, se a pessoa às vezes tem uma lesão, tem uma hérnia, uma escoliose, está acima do peso, é mais pressão axial, mais pressão ali sobre aquele eixo, é mais processo inflamatório, mais difícil para tratar. Legal. Interessante que eu fui lá, né? No dia que eu fui lá, ele fez eu me pesar em 2 balanças. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Que a gente tem pesos diferentes né? Nas partes do corpo. Tá vendo que eu sou bonzinho? Eu quero dividir o peso dos meus pacientes, tá vendo? Olha aí. Eu sou aquele carro mais veloz que tem esportivo, é de 0 a 100 em 2 segundos. É verdade. O meu também deu torto. Deu 5 quilos para um lado, a menos que o outro. Uma certa variável é normal, mas existem pessoas que distribuem muita diferença, né? Claro que nós não vamos fazer um diagnóstico por Até uma balança. quanto que é normal? Olha, nós temos um balanço oscilatório que pode variar entre 1 a 2 quilos ali, entendeu? Claro que tem estudos mais minuciosos que podem gerar dados mais específicos, tem que ver a pisada da pessoa, isso e aquilo. Porém, de uma maneira geral, tá dentro do normal. Agora, passado disso, a gente precisa avaliar. Claro, não vamos fazer um diagnóstico numa balança, tem que se analisar exames, uma série de outras coisas. Mas aquilo ali, basicamente, é para a pessoa já bate o olho e começa a entender, pô, se o meu quadril, que é o que distribui o peso de maneira simétrica para minhas pernas, tá torto, tá errado, tá distribuindo de maneira errada, senão tem realmente alguma coisa errada. É só uma comprovação para mostrar que existe... Isso, né? Isso, ó, tem alguma coisa ali, né? entendeu? E aí quando a gente abre o exame, inevitável já... Tem como. Uma coisa lá. E você trouxe uma coluna aí? Aqui eu trouxe a mocinha aqui, né? Agora chegou a hora da aula, agora que eu quero ver. Basicamente eu gosto de mostrar muito isso em consultório porque a gente tem muito pouca instrução sobre coluna vertebral, né, gente? Então, assim, é um ambiente quase que inexplorado, né? Muitas pessoas falam, pô, mas eu pensava que a coluna era só para sustentar o esqueleto. Eu falo, não, cara, na verdade tem muita coisa aí, né? Coluna vertebral, o principal papel dela, Douglas, é o quê? É proteger o sistema nervoso central. O sistema nervoso central começa aqui no nosso cérebro. As partes mais importantes do corpo humano são protegidas por ossos. Então, qual que é a parte que está mais enjaulada? O cérebro está dentro da cabeça, protegida por uma caixa de ossos. Consequentemente, a medula, né, que é o quê? É um caninho que sai do cérebro e desce por toda a coluna vertebral. Está protegida por ossos. E, consequentemente, os nervos que se ramificam dela, que mandam informações para o resto do corpo. Órgão, músculos, células, tecidos dependem dessa informação. Então é que tá. Um desvio de coluna não pode gerar, não gera somente um problema a nível ortopédico. Isso pode estar gerando disfunções como dores de cabeça, nervosismo, insônia, pressão alta, né? Inclusive tem estudo científico que já comprovou isso, né? A pressão alta relacionada à coluna vertebral. Então, tudo isso interfere no corpo como um todo, né? O dia que eu fui lá, ele me deu uma aula, né? Que ele tava falando lá que C1 tá relacionado com isso, C3 com aquilo, C4... Então, assim, e eu nem fazia ideia, né? Isso que é... Douglas, e até 10 anos atrás, era uma profissão desconhecida aqui no país. Era uma profissão desconhecida. Teve uma vez que foi uma paciente, foi a Aline Moreira, que foi na clínica. Eu acho que foi. Eu encaminhei ela pro Rafa, porque ela estava com um problema na coluna, na lombar. E ela reclamou do problema da lombar, eu tirei stiff, eu tirei agachamento, e eu mandei pro Rafinha. O Rafinha me ligou na hora, falou, cara, pode colocar agachamento, pode colocar stiff. Eu falei, não, e o problema na lombar?
Ele falou, não existe problema na lombar. Eu falei, existe, eu tirei o chifre, eu tirei o agachamento. Ele, não, pode colocar. Eu falei, mas qual que é o problema dela, afinal? Ele falou, o problema dela é na cifoide, né? Parte cervical, era aqui em cima, daqui pra cima. Aí você explica pra gente qual que era o problema dela. Não, na verdade, é que assim, problemas de coluna vertebral, eles têm uma origem, né? Tem uma região específica que está afetada. Porém, a parte de dor, ela pode se ramificar por várias partes do nosso corpo. E problemas da região do nosso pescoço, tio, o que que acontece? É aqui onde passa todos os nervos, toda a parte mais importante do nosso sistema. Então, no caso da Aline, se eu não me engano, já faz tempo que eu atendi ela, né? Preciso pegar o prontuário, lembrar. Mas, na verdade, era um problema que ela tinha na região cervical, que era uma perca daquela curvatura, que afetava as vértebras como um todo. No caso dela, respondia muito na região pélvica. É muito comum isso acontecer, tá, gente? Então, às vezes, checa o quadril, checa a parte lombar, e às vezes o paciente não tem nada ali, na verdade, alguma coisa lá em cima. Então, por isso, cai sempre naquele lance de buscar um bom profissional. A explicação né? que ele me deu foi que em cima gera uma mola, né? Exatamente. Por motivo de absorver o impacto aqui em cima. Só que estava estendida a coluna dela. Então, a partir do momento que ela tinha os impactos, onde que refletia? Aqui embaixo. Tanto é que no dia que eu fui lá, eu tava com o osso aqui, mas parecia que tava mais saltado e depois ficou normal. É incrível, cara, é incrível. E até 10 anos atrás a gente não tinha essa noção. Então, é isso que eu ia até perguntar, né? Entrando aqui, talvez numa... Não polemizar, né? Mas assim, eu sei que tem algumas profissões que tiveram dificuldade de entrar no mercado. Porque, por exemplo, eu lembro da acupuntura. A acupuntura, a pessoa tinha que ser formada em alguma especialidade, tal. A quiro, tem alguma coisa a ver, por exemplo, tem algum problema, ou teve algum problema em alguma época, por exemplo, com ortopedistas ou não? Olha, o problema das profissões nunca houve. Quem faz o problema somos nós. Sim. né? Eu falo isso porque, por exemplo, às vezes você tem tô com dor na lombar. Aí a pessoa nem faz o diagnóstico. Toma aqui um anti-inflamatório, vai para casa, mas não sabe o que é, né? Por falta de conhecimento, né, Douglas? Porque o que acontece? Lá fora isso não existe. Entendeu? Então aqui no Brasil, a falta de conhecimento faz com que, na verdade, as pessoas às vezes ficam sendo prejudicadas por conta disso, né? Hoje eu tenho amigos que são médicos que, são amigaços meus, eu recomendo paciente para eles recomendam para mim, e a gente tem uma troca super bacana. Isso acontece de uma maneira muito tranquila, né? Mas sim, né, no início da nossa profissão, não saber o que é, tal... Eu confesso que eu também não recomendaria alguém fazer alguma coisa que eu não tenho total conhecimento. Falou, doutor, tem esse negócio aqui para fazer, o que você acha frente a esse problema? Eu falei, eu não sei, eu não recomendo porque eu não conheço. Sim. Então, dentro desse ponto de vista, eu entendo. Mas hoje, com o avanço que nós temos, né, formação, internet, os podcasts aí, então tudo isso respalda, né? Não tem como as pessoas hoje mais serem enganadas. Mas no início, sim, houve-se muita resistência, enfim, parte de médicos, outros profissionais, fisioterapeutas, osteopatas, né, que misturavam muita coisa, não entendiam. Hoje não, hoje quando a gente senta para bater um papo, eu explico, eu falo, eu mostro, tem dados, estudos de onde que veio, né, uma formação antiga e tudo mais, e aí fica tudo amigo. Eu gostaria de saber do conselho, como que é o conselho de vocês? Porque eu conheço algumas pessoas que não se formaram em quiropraxia e exercem a profissão. Gostaria de saber um pouco sobre isso. Há um problema, Thiago, porque o que acontece? Na verdade, hoje para você ser quiropraxista aqui no Brasil, você precisa ter um curso superior. Tá? Hoje, como eu falei, nós temos 4 universidades que brindam esse curso, então ele precisa se formar. Se ele não tem esse curso, que é um bacharelado, curso superior normal, ele precisa validar o diploma dele caso ele seja formado fora, por exemplo. Né? Então ele precisa validar isso. Esse diploma é validado na ABQ. A ABQ é a Associação Brasileira de Quiropraxia, que em outras palavras é o nosso conselho, né? Então são eles que, digamos assim, ditam as regras aí. Essa instituição está vinculada à WFC, que é a Organização Mundial, né, de Quiropraxia. Então, assim, o nosso conselho máximo seria esse daí, né? Então, se o profissional não está ligado a este conselho, é complicado, né? Porque como é que é a mesma coisa você ir num médico que se diz médico, mas ele não tem um CRM.
O respaldo, né, que vai ter, né? Então, assim, se acontece alguma coisa, você recorre a quem? Você busca quem? Entendeu? O fato das pessoas... qual que é o problema? A quiropraxia, ela tem muitas técnicas, sabe, Thiago? Mas, efetivamente, as técnicas mais conhecidas é a própria manipulação vertebral. O famoso estralinho, né? Então, não é todo estralo que é uma correção. Não é todo estralo que é um tratamento. Isso tem que ficar muito claro. Então, por exemplo, a gente vê inúmeros profissionais, às vezes, fisioterapeutas, educadores físicos, ou o tiozinho japonês ali da academia de karatê, enfim, manipular a coluna das pessoas, às vezes por ignorância, às vezes tentando ajudar, mas por não ter total instrução, às vezes pode estar machucando. Ou fazendo um procedimento que não é bom, mais, né? prejudicar mais. Então, esse é o risco. As pessoas que exercem, se dizem quiropraxistas, Isso aconteceu com o CREF no início, com o CRN, porque eram profissões novas, então não tinha tantos formados. Então, automaticamente, as pessoas acabavam atendendo sem ter o registro. Sim. Eu acredito que depois que expandir mais essa profissão, acredito que vai ter mais regulamentação nela. Eu achei até no começo do assunto que você falou, né, que tinha clínicas, por exemplo, que tinham várias especialidades. E a quiropraxia, ela foi considerada como terapias alternativas também, alguma coisa assim, ou não? Olha, já tinha várias técnicas que eu vi que não, era RPG, por exemplo, que tinha reeducação postural, era como se fosse não é terapias alternativas, era... Como que chamava? Era como se fosse alguma coisa que... aquilo pode ser que ajude, sabe? Não era reconhecido, né? Igual você falou agora. Isso, exatamente. Por isso que eu coloco sempre o peso cultural em cima disso, né? Se nós formos colocar aí o que era, de repente, a odontologia 100 anos atrás no Brasil. Sim. Tratamento dentário era arrancar dente, Sim. né? Perguntar aos nossos bisavós, de repente, como que era tratamento dentário? Não tem. Se tá com dor de dente, vai, arranca o dente, tá tudo certo, né? Hoje, né, os dentistas aí sabem, pô, arrancar dente é um absurdo, né? Mesmo que seja 100% necessário, né? Exatamente, eu acho que o desbravamento de qualquer profissão, o início é muito precário. A própria medicina, quando ela começou a se desenvolver, tinha que abrir o indivíduo que morreu lá, o defunto, né? Inicialmente sem muitos registros, sem muitas bases, pra gente o quê? Ter a informação, né? Hoje não, hoje, por exemplo, até o curso de quiropraxia, eu me lembro, já na minha época, já tinha imagens em 3D, né, de peças, estruturas, né, então, hoje a coisa está muito avançada, né, não tem o que dizer, né. Legal. Mas um dado importante, viu, Thiago, hoje, só para vocês terem uma ideia, nós estamos mais ou menos numa média de 1.500, acho que 1.600 profissionais formados em quiropraxia em todo o território nacional no Brasil. Falei pra você, o dele é 002. Mas é pouco, né? Parece muito, mas é pouco, né? Nível Brasil, não é? É pouquíssimo. Se nós colocássemos isso em São Paulo, ia faltar gente ainda, na verdade. Imagino, né? Sim. E essa é uma das coisas também que é interessante dizer por que a quiropraxia ainda não está no convênio. Porque pensa, né? Há um ponto positivo que basicamente é uma profissão que não tem índice de desemprego. Isso é um ponto super positivo. Sim. A pessoa se forma, ela tem trabalho. Porque... falta profissionais. Então, agora imagina se isso esteja aberto ao convênio e de repente brota uma fila de pacientes lá na clínica na segunda-feira, né? Será que eu daria conta de atender todas essas pessoas com qualidade? Então, isso as pessoas precisam pensar também, né? Então, não daríamos conta. Esses 1.500 profissionais não suportariam a quantidade de pessoas que tem na população. Pode jogar a bola pro outro lado agora? Eu vou jogar do outro lado, porque eu acredito que se o convênio estivesse ao lado de vocês, um futuro próximo seria melhor para eles. Porque quantos tratamentos que eles não têm que pagar por causa de uma hernia de disco? Ou seja, seria ao lado da prevenção. Da prevenção. E talvez até estimularia outras pessoas a se formarem também, né? Pela demanda, né? Exato. Porque eu acho que talvez, agora você falando aqui, né? Por exemplo, eu não sabia que era tão pouco. Eu pensava, né? Eu sei que é uma profissão. Eu imaginei que era mais também. Eu também imaginei que era mais. Então, assim, talvez... tem os dois lados, né? Você falou, muita demanda. Talvez os profissionais não dariam conta, mas se criasse essa demanda, se mais pessoas não se formariam, né? Então, acho que... O ponto de partida é ter mais universidades. Sim. Né? E nesses últimos 6 meses, se não me falha a memória, depois preciso ver lá na ABQ certinho, foram abertas 2 universidades, se eu não me engano, uma em Chapecó
e outra no Rio de Janeiro, que foi aberta esse ano no Rio de Janeiro. Aí os cariocas podem agora aí tá desfrutando de um curso de quiropraxia de graduação. Mas antes eram somente 2 universidades. Então calcula, a minha turma começou com uma média de 60 pessoas. Formou 25. A maioria, eu acho, né? 2 universidades, então vamos colocar aí uma média de 50 profissionais formados por ano. Pouquíssimo, né? Então, eu acho que os profissionais vão aumentando o seu nível de graduação, vão se tornando mestres, doutores, abrem mais universidades, se formam mais profissionais e aí sim vai deslanchando. Vou fazer mais uma proposta agora. Você já é meu sócio no podcast. Se a gente abrir uma faculdade e colocar quiropraxia, cara. Quiropraxia, Porque o Rafinha acabou de falar que dificilmente alguém fica sem emprego. Sim. Futuramente eu tenho certeza que vocês vão trazer o convênio ao lado de vocês, porque eles vão entender que isso é uma prevenção. É inevitável. Sai muito mais barato eles prevenir do que gastar com uma cirurgia lá na frente. Não, eu acho que até alguns convênios de ponta já fazem esse tipo de trabalho com nutrição, com alguns tipos de exame preventivo. Às vezes política de reembolso acontece. E alguns convênios já estão pagando academia. Sim. Justamente pelo lado de onde? Da prevenção. Então é uma teoria do espaço vazio aí, para quem tá ouvindo, inclusive. Claro. Quiropraxia é a profissão, cara. O que é legal, assim, eu conversei com a minha esposa há, eu acho que é quase 4 anos atrás, falando sobre um termo que chama homeschooling, que era de estudar em casa mesmo, né? E ela veio ela é da área da educação, ela falava, não, que absurdo, ninguém vai conseguir estudar em casa o tempo inteiro. E veio agora a pandemia para mostrar que... Exatamente. Né? Então, assim, esse tipo de profissão, é possível a pessoa aprender, por exemplo, numa categoria EAD ou não? Ela tem ali que praticar mesmo. Ou parte disso, teórica, ela consegue? Tem que ser uma coisa híbrida, por exemplo? Teria que ser inevitável a parte híbrida, né? Porque, assim, toda a parte de... Acho que os cursos iniciais da área da saúde são bem similares, né? Tem a parte de anatomia, fisiopatologia, etc. Mas a parte de pôr a mão na massa... por exemplo, nós tivemos... Não vou lembrar a quantidade de horas, mas tivemos muitas horas de anatomia palpatória, Douglas. Entendi. Que tem que estar ali mesmo, na prática. Na prática. Você ali, vivenciando. Colocar a mão, saber qual que é a estrutura, os tecidos que estão ali por baixo, isso não tem jeito, tem que ser presencial. Entendi. Mas talvez essa... A parte híbrida, né? Porque tem eu sou muito a favor do aprendizado online. Por exemplo, se você mesmo tem feito quantos cursos online agora nessa pandemia, né? Fiz bastante. Então, assim, tem muita coisa que dá para aprender, mas eu acho que talvez tenha que ter mesmo essa facilidade, né, de ter as aulas práticas e a parte teórica, né? A parte teórica eu acho que... Porque eu acho que talvez as faculdades elas não tenham, talvez não abram tantos cursos, eu acho que justamente por isso. Porque, assim, é complicado, porque a gente está num momento no mundo, né? Não só no Brasil. Mas abre um novo curso, talvez não tenha turma. Já foram professores contratados. Por exemplo, é uma área que é muito específica, então talvez, né? Com certeza. Mas o que você falou é bem legal, Douglas. Dá para fazer esse lance híbrido, porque tem matérias que são teóricas, né? Sim. Tem matérias que se o cara estudar, obviamente ele consegue ter um bom desempenho. Parte de... Quando a coisa vai afunilando, entrando em matérias específicas, aí não tem jeito, né? Aí ele precisa estar presente com o professor... Obrigado. Com o instrutor ali, com o mestre, para poder entender exatamente como é que faz. Né? A parte prática não vai ter jeito de fugir. Não, tem que ter... As matérias teóricas... Já que a gente levantou essa bola aí da faculdade, queria saber como que é o estágio, porque são poucas pessoas que exercem essa profissão. E como que você conseguiu o estágio? Como um aluno consegue um estágio na quiropraxia? Certo. Hoje é mais simples, né? Hoje eu acho que com a internet aí nós temos aí as clínicas que estão, obviamente, mais próximas da região onde o indivíduo mora, tudo. E o contato é muito pessoal, sabe, Thiago? Porque é do nosso desejo também que esses profissionais venham, né? Eu ainda não enxergo ainda uma forte... competitividade em massa, assim, né, de um para o outro. Então, é interessante que a profissão ganhe volume, né? Então, eu não tenho nenhum problema com isso. Inclusive, a minha clínica, ela está localizada bem próxima de uma das universidades, então, por meados de julho aí, sempre tem 1, 2, 3 estagiários ali observando os atendimentos, né? Mas, na minha época,
alguns alunos tinham mais dificuldade, né? Porque Tinha lugar, né? não tinha lugar. Tinha lugar. Imaginei, então. Não tinha Tanto que ele foi Estagiar estagiar onde, no né? Peru. A Foi pro nossa Peru estagiar. A nossa faculdade, ela já obriga um estágio interno de 1 ano na clínica, pelo menos, eu não sei como são as outras universidades, pelo menos as duas que tinha antes, tem uma clínica multidisciplinar dentro da universidade, onde fazem atendimentos com custo-benefício bem mais baixo, tudo, para atender a população. E lá os alunos atendem, né, com supervisão dos professores. Então ali, por exemplo, é um estágio obrigatório. E onde você faz uma prova para entrar na clínica, para se manter na clínica e depois para sair da clínica. São 3 provas que a gente faz ali, né? Então, uma coisa eu posso falar para vocês aí, ouvintes, as pessoas que estão assistindo, né? Um quiropraxista graduado, né? Ele passa, pelo menos nas nossas universidades, por níveis de prova bem severos para conseguir se formar. Então, por isso que eu estimulo, quando vocês forem busca um cara formado, busca uma pessoa que sim. tenha... Eu acho que como toda profissão tem as pessoas que são boas e as ruins, né? Tudo, acho, né? Só que eu acho que isso é importante você falar, de buscar os melhores profissionais, porque eu vejo na sua profissão, na profissão dele, um nutricionista, por exemplo, passar uma dieta errada Exatamente. para uma pessoa que tem algum problema específico, ao invés de você ajudar a qualidade de vida, você piora a qualidade de vida. Você piora. E hoje, com o avanço da internet, e o pessoal vê uma fonte nova de trabalho, né? Então, o cara treina na academia, o cara se alimenta bem. Então, ele acha que ele já adquire tal conhecimento para poder orientar alguém. E é muito específico, cara. Sim. É que você falou, 10 anos de profissão. Aí, o cara... Os especialistas da internet que assistem ali uns vídeos no YouTube e já querem começar fazendo os amigos, né? Então, assim, acho que em tudo isso, né? Tem, Tudo, né? geral. E é muito complicado. Então, e assim, é o que você até falou aqui um pouquinho antes, a pessoa, no intuito talvez de ajudar, de, não, vamos estralar a sua coluna ali, né? Não tem aquele, tem uma... O pessoal tem o costume de colocar as 2 mãos no ombro e, então, se fizer uma manobra dessa errada, você, né? Pode machucar. Às vezes em jovens não acontece muita coisa, de repente não tem muito problema. Se uma pessoa tem algum problema específico, pode machucar, sim. Legal. Então a gente falou aqui um pouquinho da parte técnica, né? Falou aqui um pouco da sua profissão. E como a gente falou aqui, né? A gente tá na caldeira aqui de informações, né? Claro, então, assim, claro. Vamos falar do Rafinha empreendedor. Você falou que trabalhou fora do Brasil, Sim. foi no Peru, trabalhou em Goiânia também, né? Você falou? Exato, né? 10 anos de profissão parece muito, mas acaba que também passa muito rápido, não é, né? Então, a trajetória foi mais ou menos isso, né, Douglas? Eu peguei aí e me formei, tive essa experiência de trabalhar como professor, que foi bem curta, né? Logo, eu tive essa experiência 4 anos trabalhando fora, né, em Lima, onde eu acho que ali, costumo dizer que ali eu tive a oportunidade de aprender, de ser um quiropraxista de verdade, né? De aprender ali a quiropraxia. E depois desse período, eu tive a oportunidade para ir para Medellín, na Colômbia, e para Goiânia, né? Onde eu fui trabalhar com um amigo meu, que por sinal trabalhou conosco no Peru, né? Trabalhou conosco lá. E aí ele falou, olha, eu vou abrir uma outra unidade aqui, tal, você não quer vir? Nessa época eu tinha recebido convite para ir para Colômbia, não sabia o que fazer, tal. E acabou que, enfim, eu e minha esposa decidimos, né, um consenso de voltar para o Brasil. Isso foi uma parte interessante da minha vida, porque de 2 semanas que estávamos em Goiânia, nós descobrimos que minha esposa estava grávida do Lorenzo, filho. Então, poxa, querendo ou não, eu estava no Brasil, dá para a família vir me visitar. Se eu estivesse fora, ia ser todo um transtorno, né? Então, isso facilitou. Em Goiânia, né, em contato com esse meu amigo, eu tive a oportunidade de entrar mais em contato com a parte empresarial da quiropraxia. Lá ele me dava essa autoridade, ele me dava essa demanda, ele me dava, posso dizer, essa tarefa, né? E então a partir daí eu comecei a entrar em contato com gastos, né? Toda a parte de empresário mesmo, né? Do que precisa para o negócio estruturar, entradas, saídas, etc e tal. Que era um aprendizado que eu não tive do outro lado. Não aprende na faculdade isso. Aprende. Você não aprende eu acho, viu, Thiago, que nenhum curso da área da saúde, pode ser que eu esteja errado, mas outros profissionais, a gente conversando já, acho que nenhum curso da área da saúde ensina tem uma matéria de empreendedorismo. Não. Sim. É muito difícil.
Hoje as escolas da molecada começou a ter, mas de um movimento assim, de coisa, sei lá, de 5, 6 anos pra cá, em algumas escolas que eu comecei a ver que já tem ali negociação, que a criança ela vai criar um produto, vai vender num evento, vai começar a ter esse contato, né, de saber trocar, calcular ali quanto gastou para quanto vender. Então, mas ninguém aprende isso na faculdade, né? Exatamente. Então, eu acho que todo profissional, pelo menos da saúde, tem um pouco essa dificuldade, né? De desbravar essa parte, quanto eu cobro, o que eu faço, como que é isso e aquilo, né? Eu não acredito que é só da saúde, não. Acho que é geral. Geral. Faculdade, ela te ensina a formar, ela te dá conhecimento, mas ela não te ensina a vender o seu trabalho, principalmente. Sim. Então, eu percebo que a galera se forma, terminou o 4º ano, constrói uma clínica, ou quer empreender e fala, caramba, e agora? O que eu faço agora? O que eu faço? Cadê a galera? Não vem. E aí? Então, o empreendedorismo é muito isso. Com medo, né? Pô, como é que vai fazer? Vai ver paciente, de repente é um segmento que implica em venda de um produto, qual fornecedor que eu compro, isso e aquilo. Hoje a gente já sabe que isso é uma parte fundamental de todo e qualquer negócio. Tem que ter. Na quiropraxia não foi diferente, né? Mas em contato com essa clínica lá em Goiânia, que é de um grande amigo meu, né? Volney Ratos Júnior, que estiver ouvindo aí, meu amigo. Forte abraço para você. Recentemente teve Nenezinho também. E ele foi o cara que me ajudou com isso, né? Então tive esse contato, né, mais empresário da coisa, que foi onde eu aprendi a administrar. E depois, enfim, o que vem depois de tudo isso, né, gente? Um árduo período em contato com a parte prática da profissão. E depois um grande período cuidando, foram 2 anos lá, né? Quase um pós ali, empreendedorismo. Qual período que foi? Foram 2 anos. Qual ano que foi? Meu amigo, sou péssimo com data, cara. Foi bem no ano que o Lorenzo nasceu, né? Então foi 5 anos atrás, tá? E aí fiquei 2 anos lá. 2 anos eu aprendi essa parte empresarial e aí depois eu retornei para São Paulo. Eu falei, não, acho que já é o momento, né? Já é o... Aí abriu a... Aí eu abri a minha, equilíbrio vertebral, já tá aí, né? Tô atendendo aí faz um tempo já. É lá que você faz os milagres? É lá onde a mágica acontece. Quanto tempo já tem a clínica aberta? A clínica lá agora, deixa eu ver, já vai estar 4 anos, né? 4 anos, legal. Já passou da estatística, né? Que você sabe que tem uma estatística do Sebrae que 60% a 70% das empresas que abrem, em 2 anos elas fecham. Já passou da estatística, muito bom. O seu ponto foi estratégico na Paz de Barros, porque se você levantar alguns dados na Paz de Barros, são muitos idosos que moram ali e muitos têm problema de coluna. Mas sim, não vou mentir, ele foi estratégico, né? Eu gostaria que fosse no local que já era um pouco mais referência para buscar serviços de saúde, etc. E ali na região onde eu tô, na região da Moca, aquela avenida é muito procurada, por isso tem múltiplas clínicas, hospitais ali. Eu queria que fosse numa avenida, no térreo, né? É porque eu atendo pessoas que às vezes, uns podem vir subir uma escada, ok, mas eu tenho pessoas que chegam carregadas. Verdade. Né? Então a locomoção, eu preciso me preocupar nesses detalhes também. Chegou carregado o dia que você foi lá? Não fui carregado, mas eu tava bem... A última vez que eu fui carregar ele não, porra. Mas é o legal que você falou, né, dessa questão da... Não, pra quem não sabe, né, fala o endereço da clínica aí, né? Não, a clínica tá na Avenida Paz de Barros, número 1932, na Moca. Na Moca, aqui em São Paulo. Né? Não sei se esse podcast é atemporal, você pode estar ouvindo aqui em 2022 ou em 2032, né? Mas quem falar que escutou o podcast do Caldeira Cast e for lá, o que vai ter de desconto? Vai ter um desconto, vai ter 10% de desconto na avaliação, tá? Só falar que escutou daqui. E também tem as redes sociais, né, Douglas? Né? equilibriovertebral.com.br, que é o nosso site. E Clínica Equilíbrio Vertebral no Instagram também vai estar lá, endereço, as últimas atualizações, tudo lá. Então, tem mistério. Tem caixinha de pergunta e responde lá? Olha... Essas caixinhas, elas vêm naturalmente, né? Mas eu preciso fazer mais isso daí, né? De verdade. Eu sou meio negligente com isso. Aquela brincadeira que na casa de ferreiro o espeto é de pau. De pau. Eu trabalho com marketing digital e às vezes, eu negligencio as minhas próprias redes sociais. Então, assim, a gente tem que ter algumas
programações. Se a gente não se programar, a gente não vai fazer mesmo, né? Então não adianta, né? Eu vejo esse cara aqui todo dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá Eu lá tenho uma todo programação, dia. são todos os dias. E com ânimo, né, cara? Eu, às vezes, não tenho esse ânimo todo dia, assim, eu falo... A hora, né? Rapaz, A hora. Eu acordo cedo, Olha mas só. não com a disposição que ele acorda. É. O segredo de acordar cedo não é acordar cedo, é dormir cedo, cara. 10 horas, Sim. eu olho pro Gabriel, acabou. Já era. E assim, quando você... A gente tá falando aqui de empreendedorismo também um pouquinho. Você teve esse ponto, né, de virada, né? Então você fala, pô, agora já tenho o know-how, vou montar a clínica. E aí? Você falou do ponto estratégico, mas aí você se depara ali, por exemplo, você tem ali eu não sei se ali o ponto é seu ou é alugado, mas aí tem luz, tem internet, tem água, tem funcionário, tem... E aí? Aí você falou assim, poxa, a parte prática eu aprendi isso, e essa parte empresarial, já seja, trouxe essa referência que tinha de Goiânia, ou você quebrou um pouco a cabeça até o negócio começar a andar mesmo? Eu acho que é aquele negócio, quando o passarinho quer voar, nasceu pra voar, mas ele talvez ainda não sabe do potencial dele, a mãe tem que chegar daquela empurradinha assim, o passarinho sai voando. Você acha que... Douglas, essa daí foi a vez que eu tive minha primeira crise de ansiedade, cara. A primeira crise de ansiedade que eu tive, eu tava... Já tinha alugado o espaço e as obras estavam terminando e eu tava com um caixa específico, né? Eu acho que todo empreendedor passa por esse frio na barriga, né? Quando a gente consegue, vamos supor, você já tá há um tempo no segmento, vamos imaginar que o indivíduo abriu 3 lojas ou 5 lojas, vai abrir a 6ª loja, ele já sabe quanto que ele tem que investir nisso, quanto que ele precisa disso, o produto que ele precisa, tal. Faz um Então, caminho. ele se prepara melhor, ele já sabe, ó, isso aqui e tal, já faz, ele faz com tranquilidade, né? Mas a primeira não, a primeira vai meio no... Aí não, Assim, vai ter que ir, né? A gente sabe disso, vai ter que ir. Então, havia-se, claro, um investimento prévio, mas aquele investimento tinha um limite, né? E aí foi onde eu tive, né? Eu passei por esse período, porque você vai ter um desespero, né? Depois de você com família, com um negócio em andamento, as contas chegando, e a clínica não estava pronta. Não estava pronta, né? Gente me ligando, querendo agendar consulta, daí eu falo, só mais um pouquinho, tá, né? Então era uma situação um pouco delicada, mas eu acho, é importante dizer isso, porque como eu falei, acho que todo empreendedor passa por isso, né, Douglas? Toda pessoa que começa, né? Eu conheço vários empresários que deram certo, passaram, acho que pelo mesmo sufoco, né? Um frio na barriga. Frio na barriga. E quando, assim, é uma coisa muito legal que até, né? Eu acho que a gente até conversou a respeito disso. Uma pessoa pergunta assim, né? E se não der certo? Não existe essa possibilidade. Tem que dar certo. É só o plano A. E se não der certo o plano A, você faz ele de novo que ele vai dar. Não tem o plano B. Não tem. Era mais ou menos isso. Eu já tinha experiência na área, eu já tinha a experiência empresarial e eu sabia executar a coisa. Não tinha como não dar certo. Como que não vai dar certo? Poderia ter pedras no caminho. Então por isso que eu falo, você acredita no seu potencial, você sabe daquilo que você é capaz e o mais incrível, você já fez isso em outro local, você não pode fazer isso no seu local. Sim. Entendeu? Então esse é o X da questão. Basicamente era isso, eu sabia como fazer. Mas eu tinha que fazer tudo isso sozinho, do zero agora. Então esse foi, acho que foi o grande desafio. Mas passou esse período, a clínica ficou pronta, tudo. Os pacientes começaram naturalmente vir, naturalmente aparecer, né? E depois que, obviamente, começa esse investimento em marketing, tudo isso, aí a coisa deslancha, né? O próprio boca a boca faz o seu trabalho, né? Isso é muito legal, né? Todo empreendedor tem que passar por isso. E cada um tem uma trajetória, né? Eu acho que é uma história, eu acho que isso que é legal, né? Isso é legal. Eu escutei uma frase bem legal essa semana, que a vantagem de você ter sido pequeno é que você sabe se manter grande. Porque se você cair, você sabe exatamente os caminhos que você trilhou para chegar lá. Exatamente. Isso eu já conversei com outros empresários, outros empreendedores, assim. Você pode tirar tudo do cara, mas esse conhecimento fica. Você sabe como fazer de novo. É interessante que, né, se eu citar nome aqui, eu vou até talvez errar, né, mas na verdade a gente vê várias histórias hoje de pessoas que às vezes caem, quebra, né, o seu negócio e, dá 1, 2 anos, o cara tá lá em cima de novo, né, então por quê? Porque é isso que você falou, né, o conhecimento da pessoa, isso não tem como roubar, né. Tira. Eu já quebrei algumas vezes. Aí, ó, e tá aqui, ó. Acontece, não tem, isso é inevitável, né.
Mas, assim, a gente sempre fala, né, você começou a falar ali, teve aquele começo, os clientes começaram a voltar, e uma das conversas que eu tive com o Caldeira algumas vezes que a gente chegou em alguns pontos assim, legal, é um funil, né? Então, entra gente e sai gente. Sim. E às vezes, nesse processo, o que eu gosto muito de falar é como que tá a sua retenção desses clientes? Como que você dá o atendimento pós-atendimento, né? Eu acho que muita gente não se atenta a isso, né? Então o que acontece? Entra gente, sai gente, entra gente, sai gente. E o cara só fica atrás de cliente novo, cliente novo, cliente novo, sendo que ele deixou um cliente que já teve ali, já foi bem atendido, o cara ficou sem ter um retorno, sem ter uma mensagem. Mais ou menos assim, você tá cuidando de quem tá dentro? Você tá cuidando com carinho, acabou. Como que você trabalha nesse ponto lá na clínica? Isso é um passo muito importante, porque o que acontece? Existem perfis de pacientes, de clientes, mas isso também não é desculpa. Eu acho que todo profissional da saúde, todo empreendedor, ele tem que ter um plano desse. Ele precisa se atentar a isso, porque naturalmente, às vezes, as pessoas se desmotivam. Sim. Naturalmente, porque olha, vamos começar um plano, vamos cuidar assim da sua coluna, vamos iniciar uma dieta, o cronograma é esse. Quantos chegam até o final? Principalmente quando a ascensão é muito rápida. Por exemplo, assim, teve uma melhora, um plano de tratamento demora um X período, o cara melhorou nas 2 primeiras semanas, e agora? O que eu faço? Né? Desapareço? Então, eu acho que tudo, Douglas, cabe a maneira da qual a gente informa. Uhum. Quando você consegue fazer um sistema que você consegue dar informação de pílulas, de forma diluída para o seu paciente, para o seu, enfim, cliente, né? Ele vai conseguir entender que a cada etapa daquele processo e que pós isso, na verdade, até mesmo às vezes na minha consulta, Douglas, eu já falo que o pós-tratamento é um cuidado preventivo. Porque você não está tratando doença, você está promovendo saúde. Quando a gente fala em promoção à saúde, a gente sempre pensa em longevidade. Isso requer um tratamento pós, com certeza. Isso é trabalhado, sim. Eu perguntei isso porque justamente aconteceu comigo na sua clínica. Então, prioridades, né? Então, fui lá, resolveu o meu problema, que estava com dor na área do pescoço. Mas a assistente ligou, hein? A assistente ligou. Então, mas isso que eu achei legal, porque o que acontece? As pessoas têm prioridades. Então, por exemplo, melhorou eu tava com um problema. Você resolveu meu problema, a minha prioridade é outra. Eu vou cuidar de outras coisas. Passou-se 2 semanas, ela entrou em contato comigo, falou assim, tá na hora do seu retorno. Eu vou ser sincero, é lógico que eu lembrava, né? Porque a gente tem contato e tudo mais. Claro, mas assim, claro. se fosse um outro profissional, talvez eu nem lembraria mais. Que a dor foi embora. Foi embora. Então, assim, eu acho super importante essa questão mesmo da retenção. Então, eu acho que a chave para muitos empreendedores talvez não seja procurar clientes novos, mas manter bem o que ele tem. Sim. Tem uma curva de tempo aí, Douglas. Sim, né? sim. Uma curva de tempo, porque, por exemplo, na minha profissão, que nem hoje com a ascensão da internet, o próprio Instagram, os podcasts, etc e tal, dá para os profissionais, pouco a pouco, irem trabalhando sua identidade visual para isso gerar um certo, podemos dizer, um certo domínio, um certo poder, um certo know-how. Então, o indivíduo chega dentro daquela instituição, daquele consultório, já com uma certa admiração por aquele profissional. Então, fica muito mais fácil você ter um rapport. Quando a gente estuda PNL, a gente vê isso, né? Um rapport, uma conexão, uma coisa que você consegue ir ali de mano a mano, falar, olha, fulano, é importante desenharmos o seu tratamento desta maneira, desta forma, para que você tenha resultados, etc. Então isso fica um pouco mais fácil. Porém, é aquilo, tem indivíduos que é mais fácil acesso, existem outros pacientes que você não vai ter essa abertura logo de cara, de falar de um cuidado preventivo, de falar, principalmente que aqui em São Paulo a gente está nessa correria, confusão, né? A gente quer solucionar meu problema, que eu preciso correr, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer acontecer isso, aquilo outro. Então, isso acontece mais claramente quando a pessoa tem uma experiência mais forte, né? Como essa paciente que eu expliquei para vocês sobre o pai dela, aqui tá a mensagem aqui um pouco antes de começar, né? Então... Não, pessoal, faz a diferença, né? Isso, né? Você fideliza o cliente nesse atendimento, isso é fato. Né? O Douglas levantou essa bola porque acho que foi as nossas últimas conversas, né?
Porque esse era um erro que eu tinha na clínica, assim como vocês comentaram, é uma rotatividade muito grande lá. Eu sou um cara que trabalha em rede social, eu tô todo dia postando conteúdo pra galera e automaticamente eles consomem esse conteúdo. E de 2021 para 2022, a nossa retenção de virada de ano, de 2020 para 2021, foi de 42%. E o ano passado a gente fez um trabalho diferente, um trabalho de acolher o paciente. Ele saiu daqui, a gente gruda nele, a cada 15 dias a gente está sempre tendo contato com ele. E a gente fechou o ano com 72% de retenção. Ou seja, já foi um número bem expressivo, sabe? E eu sempre tinha essa mentalidade. Rotatividade, se não der muita atenção ali, vai entrar outro. Eu percebi que essa retenção é super importante, Douglas. Sim, faz muita diferença. Faz muita diferença. E quando a gente fala no trabalho, a visão de longo prazo, a gente conseguir ter esse trabalho onde a gente começa a pontuar o quanto isso é importante, isso é fundamental para eles. Eu sou o cara de números, né? Então... Isso é de número todo. Então eu sou o cara que gosta de fazer ali, de ter essas métricas, porque eu acho assim, a gente... Isso, Paulo, cara, quase todo empreendedor é muito assim no vamos e vai fazendo, vai fazendo. Mas a diferença quando você consegue medir isso, colocar numa planilha, ver, aumentou 72%, eu tenho uma rotatividade muito alta, eu preciso diminuir. Quando você começa a ver isso em números, você começa a ter base para você ter algum tipo de ação, né? Isso eu acho que faz diferença em qualquer negócio, né? E por isso que é importante, né, Douglas, que talvez no início da carreira, às vezes alguns profissionais têm dificuldade, mas quando você institui uma empresa, por isso que cada um tem o seu papel, né? Tem que ter o cara que precisa fazer isso. Quando ele não... O profissional que não faz isso, chega uma hora que ele pode crescer, às vezes, até por sorte ou por desenvolver um bom trabalho, etc e tal, mas ele não consegue mensurar isso, ele nem viu que ele está crescendo. Sim, então exatamente. ele vai falar, pô, olha, talvez a consultório foi bem esse mês, né? Aí de repente passa 2 meses e fala, nossa, o que aconteceu? Né? Ele não consegue ter parâmetro para saber o que está acontecendo. Né? Consegue medir. Sim. Exatamente. Então esses números, mesmo falando de um serviço de saúde, mesmo dizendo sobre, enfim, qualidade de vida, etc., é importante, né? Tudo tem um valor aí, isso precisa ser falado, claro. Vamos colocar ele agora na caldeira aí, fazer as perguntas que o pessoal mandou nas caixinhas lá. Cara, hoje eu abri a caixinha de pergunta e me surpreendeu, Douglas, porque foram muitas perguntas, inclusive várias perguntas muito pertinentes que eu preferi que você nem me falasse na hora, porque eu quero que seja algo de surpresa mesmo. Primeira pergunta, pode? Manda pode começar, Douglas? Vamos lá. Toda hérnia de disco precisa ser operada? Não. Posso te pedir uma coisa antes? Apresenta para as pessoas o que é uma hérnia de disco, por favor. Que ele deu uma aula para mim também quando eu fui lá. Eu amo essas aulas dele. Isso daí, né? Bom, galera, a hérnia de disco é um negócio muito simples, como que eu falo, consequência de algo, de um mau funcionamento na nossa coluna, né? Então, a primeira coisa é entender do que é formada a coluna, de uma maneira muito simples. São os ossos da coluna aqui, essa borrachinha que simboliza a cartilagem, que é o tal do disco, e aqui amarelo são os nervos, né? Então, o que acontece? Os nervos trazem a informação do cérebro e a cartilagem está aqui para amortecer impacto. Só que ela precisa funcionar de uma certa forma. As vértebras, os ossos precisam funcionar de uma maneira que essa cartilagem tenha, enfim, sua função em perfeito estado. A coluna precisa estar alinhada. Quando essa coluna se desalinha, por alguma razão, impacto, uma queda, esforços repetitivos, etc., você tem uma pressão de maneira errada naquela cartilagem. E isso, a médio e longo prazo, vai promovendo um desgaste. Tal desgaste que pode reproduzir isso aqui, ó. Isso é hérnia de disco. Isso é hérnia de disco. Incrível, cara. Ela pode ser qualificada em 4 níveis, né? Abaulamento, protusão, extrusão ou sequestro. Que, em resumo, é da menor para maior. É tudo hérnia. Tá? Qual que é a menor? Abaulamento discal. Inclusive, tem alguns livros de fisiopatologia que não classificam abaulamento e protusão como hérnia, tá? Então, por isso tem algumas controvérsias. Às vezes o indivíduo chega na clínica e fala, olha, doutor, eu tenho um início de hérnia de disco, eu tenho uma protusão, mas o médico falou que não é nada, tal, e... Não, pera um pouquinho. Imagina você, por exemplo, chegar... Vamos tentar, né,
Você entra no consultório de um dentista e fala, não, doutor, só tem uma pequena carizinha aqui no fundo, mas tá tranquilo. Tá, eu só quero que você faça o meu clareamento. Sim. Não dá. O dentista falou, ó, cara, você tem uma cárie aí, entendeu? Isso tem que ser solucionado. E isso, eu acho, sabe, Thiago, uma coisa interessante, porque erros, às vezes, de muitos profissionais, às vezes, de interpretar que um caso não seja grave, não é importante. Problema é problema, e problema tem que ser solucionado. O precavido. A pessoa tem que estar ciente disso. Então eu falo, olha, hoje isso não é um problema grave, mas é um problema importante. Esse problema precisa ser tratado. Não, mas não está doendo muito. Ok, né? Graças a Deus por isso. Poderia estar doendo. Quer cuidar agora? Vamos cuidar. Aqui por algum motivo, entendeu? Então aí é que tá. Aí a gente cuida. Mas respondendo a pergunta, a hérnia ela não precisa ser operada. Tá? Se é uma hérnia nível inicial, né? Às vezes eu atendo pacientes com hérnias de disco em estágio muito avançado, onde aquela pressãozinha no nervo está muito forte, às vezes a pessoa sente muito adormecimento de membros, pernas, braços, em alguns casos mais severos, perda de força na perna, e conseguimos fazer um bom trabalho. E o trabalho que a gente faz é realmente ajustar as vértebras da coluna em prol de restaurar o quê? O bom funcionamento da coluna. Essa hérnia, pouco a pouco, vai... Dá uma aliviada, né? Ela descomprime o nervo e a pressão sobre o disco é menor. E aí, consequentemente, a dor do paciente diminui. Legal. Respondido, Douglas? Respondido. Tem mais uma aí? Tem vários, né? Tem. Eu separei as melhores. Os caras montaram você aí, olha. Cara, legal, foram mais de 40 mensagens. Aí eu separei Uau. as melhores aqui. Dor nas costas e lombalgia são a mesma coisa? Basicamente sim, né? Tudo tem que ter um nome, né? Eu acho que tudo tem que ter um nome, porque o que é a lombalgia, né? Algia, esse álgico, né? Vem de dor, vem de processo inflamatório, né? Frigial Então- analgesia? Analgesia justamente é o oposto disso, entendeu? Causar analgesia é tirar a dor, né? Então, dizer que a pessoa tá com uma lombalgia é um nome chique para falar, ó, tá com uma dor na região lombar, né? Tá com uma dor nas costas, uma dor na coluna, é a mesma coisa. E também não é necessariamente um diagnóstico, tá? Ó, eu tenho lombalgia, ok. Lombalgia associada a quê? Aqui. O que causou ou tá causando, né? Exatamente. Terceira pergunta. Existe uma posição que seja melhor para a coluna na hora de dormir? Acho que o Douglas falou sobre isso. Né? Então, eu vi na internet, eu não sei se é essa mesmo, né? Ele foi lá no Instagram do blogueiro e clicou lá, falou, é isso. Não. Aí, eu acredito que foi um dia anterior, um dia antes de ele ir na sua clínica. Você já teve isso, né, cara? Você apareceu uma vez lá na clínica, Apareci, lá, né? cara. Que você Por dormiu isso que meio eu falei que torto, né? eu fui carregado lá. Entendi. A Aline me carregou. Não, na verdade tem sim. Enfim, a nossa coluna, ela precisa manter, né, o formato anatômico dela o máximo possível. Claro que nós não conseguimos fazer isso em 100% do tempo, né, mas o máximo que der de maneira consciente nós precisamos. Se for para pensar, nós dormimos uma média deveríamos dormir de 7 a 8 horas por dia, seria o ideal. Vamos colocar uma média de 6 aí. Se o indivíduo dorme 6 horas por dia de maneira Eu tava inadequada... ficando chateado aqui já. Eu também tava, porque eu dormi pouco. Eu dormi 6, 7 horas. Preciso melhorar também. Não, mas é meu normal, sempre foi assim. Eu nunca consegui dormir mais do que isso. Eu durmo pouco. Eu durmo pouquíssimo, uma coisa, isso a gente precisa melhorar. Mas, enfim, o indivíduo passa 1/4 do dia dele sobre um colchão, numa posição. E se ele tá numa posição inadequada, é 1/4 do dia em uma postura. Às vezes ele faz tudo certinho durante o dia, mas ele dorme mal. Ele dorme todo torto. Já tive casos de paciente falando, doutor, eu só durmo na cadeira, sentado, na minha poltrona que eu tenho lá na minha sala. Mas você não tem a cama? Eu falo, não, mas na cama dói. Eu durmo na poltrona. Então, na verdade, ele já adota uma postura, a gente chama isso de postura antálgica, é uma postura que ele adota para fugir da dor. Mas temos sim, Thiago. Na verdade, o mais adequado é que a pessoa durma ou de barriga para cima ou de lado. Tem alguns detalhes específicos, né? De lado, a gente tem que recomendar um travesseiro um pouco maior para suprir essa região dos ombros aqui. Isso é muito importante para quê? A cabeça não ficar torta, assim, não ficar balançada. E de barriga para cima, a gente recomenda que seja um travesseiro bem pequeno, para também seu pescoço não ficar projetado lá para frente, pode estar gerando torcicolo. E realmente não pode dormir de barriga para baixo. Barriga para baixo realmente vai dar problema na certa.
Tô perdido. Próxima pergunta. Eu durmo na posição do Sagat, sabe? Qual que é? Sagat de lado, assim, como se eu não golpe com o joelho, né? Eu até vi isso no Instagram esses dias. Tem o lance das pernas ainda também, que é difícil mostrar, não tem como explicar nem nada, mas tem um posicionamento correto também das pernas. E aí muita gente fala também, pô, mas você pensa em tudo isso para dormir? Quando você dorme, né? Você não consegue ter total noção do que está acontecendo. Mas se você já induz o seu cérebro a falar, ó, começa deitando na posição correta. E aquilo vai se tornar um hábito, um costume. Mesma coisa, quando você vai iniciar qualquer coisa na sua vida, aquilo precisa virar um costume. Douglas, virar um hábito, né? curiosidade agora. O Rafinha pode confirmar, não sei se é verdade. Sabe quantos anos da nossa vida a gente passa dormindo? Eu nunca fiz essa conta. Pode falar que eu não lembro. Cara, Verdade. 25 anos. 25 anos da nossa vida a gente passa Por isso que eu dormindo. durmo pouco. E esse dado eu vi, vou saber informar o local correto, porque falaram qual o colchão que você dorme, qual o travesseiro que você dorme. Porque, cara, se 25 anos da sua vida você passa dormindo, Tem que ser bom, né? tem que ser bom. Restaurar mesmo, né? Exatamente. Impressionante quando a gente escuta esse dado, né, cara? Tem muita... então, igual agora que ele falou também, eu nunca tinha me tocado, né? Então, se o cara dorme errado, ele dorme 25 anos em má Ele postura, dorme 25 anos errado. Sim. Ele não sabe por que ele não Não sabe toma na por que coluna ele dele. coluna. E quando eu escutei esses dados, eu fiquei até feliz, porque acredito que eu durmo então 20 anos da minha vida. Porque como eu durmo pouco. Rafinha, próxima pergunta. Como tratar a bursite? Poxa, tem que se analisar também a causa. Dona Eliana, essa é pra senhora, tá, Dona Eliana? Eu levei minha mãe lá por causa da bursite dela. Pois é, a bursite, ela tem, enfim, que é uma inflamação da bursa do ombro, né? Essa bursite pode ser uma bursite trocantérica também, mas certamente quem tá perguntando deve estar se falando na região do ombro, né? Ela tem muitos casos, sabe, Thiago? Isso pode ser por trauma, isso pode ser por esforço repetitivo, tem que se identificar o mecanismo de lesão, primeiro. Feito isso, né, a gente tem que fazer um tratamento de desinflamar aquela cartilagem. Posterior a isso, começar a fazer um trabalho de reabilitação naqueles tendões, tá? Em alguns casos mais simples, a gente consegue levar isso de uma maneira muito tranquila. Quando essa bursite já está evoluindo para uma capsulite adesiva, isso, aquilo, eu tenho até amigos também que são fisioterapeutas, ótimos profissionais, também encaminham que às vezes precisa de alguns outros aparelhos, né? Como eletroestimulação, ultrassom, para remover fibroses, etc e tal, com um trabalho de mobilidade, aí a gente consegue um resultado muito bacana. Mas, de uma maneira geral, remove o agente lesivo, que às vezes pode ser... Vamos supor, o indivíduo trabalha... Vamos supor, um trabalho mais braçal, ou com costura, por exemplo, ali, mexendo, então tem que dar um descanso, por isso aquele repouso, às vezes de 7, 10 dias é importante. Nesse período, desinflamar aquela cartilagem. Isso é um detalhe muito importante também, porque a primeira coisa que a pessoa fala é: já fiz isso, doutor? Não, eu já parei, eu já... Dona Eliana todinha. Tomei remédio, né? Eu já fiz isso, já fiz aquilo. Só que a gente precisa entender o que exatamente o remédio faz, né? O próprio nome já fala, remédio remedia, né? Tem essa, né? Então, ele tá ali para tirar a tua dor. Não estou aqui também pregando contra a medicação. Se você tem um problema específico, vamos supor, doenças autoimunes, processo infeccioso, vai precisar de remédio, gente. Entendam? Remédio tem que ser tomado no momento certo. É o uso errado e para mascarar, muitas Exatamente. vezes, né? Exato. O que acontece? Exatamente, as pessoas tomam, a dor reduz e a pessoa volta a fazer tudo que ela fazia antes. Isso que é complicado. A automedicação. Então, esse processo de desinflamar, existem várias formas de fazermos isso com a cartilagem, né? O uso do gelo, por exemplo, é uma coisa até de antigos, né? Rudimentar, mas funciona super bem, porque é algo tópico, direto na articulação, feito do jeito certo, tem um benefício maravilhoso. Depois disso, é um trabalho de fortalecimento. Eu que vim do esporte de luta, eu sei que o gelo é... Gelo é um santo remédio. Incrível. Eu levei Ele é tão bom que se ele não te ajudar, ele não te atrapalha. Ele não te atrapalha. Eu levei a Dona Eliana lá e o Rafinha deu uma aula pra ela. Explicou: Dona Eliana, eu preciso que a senhora descansa, a senhora fica tantos dias sem fazer nada. Douglas, 2 dias depois cheguei em casa, ela lavando o chão lá. Falei: não te levo mais, cara. Tem mais pergunta aí?
Tem várias perguntas. Você tá com tempo aí, cara? Vamos fazer mais 2 perguntas, depois a gente vai entrar em outra questão aqui. Então tem mais aqui, deixa eu escolher, porque tem uma bem legal aqui. Dor que repuxa na perna, está sempre relacionada ao nervo ciático? Não. A dor ciática, na verdade, ela é muito conhecida, é muito popular, né? Mas, na verdade, eu sempre falo aquilo, qual é o diagnóstico, né? Uma dor que irradia para as pernas pode ser a nível vascular, né? Pode ser uma trombose, uma tromboembolia, pode ser uma celulite, sabia, Thiago? Pode ser uma celulite também, tá? Pode ser uma celulite ou problemas nas regiões linfáticas, problemas da região vascular. Agora, trazendo isso para minha área, né? Nervos, músculos, tem a ver? Tem. A dor ciática, na verdade, ela é gerada através da compressão do nervo ciático. Isso pode acontecer através de uma compressão, por exemplo, de uma hérnia de disco, compressão do músculo piriforme, que é o músculo que sai ali do bumbum, da região do glúteo e tal. Uma vez pressionado esse nervo, o paciente sente a dor em choque, né? A dor irradiada para a perna, formigamento, repuxa, tal, etc. Isso é mais fácil de tratar dentro da minha clínica, dentro da minha especialidade. Se for uma dor a nível ortopédica por conta do nervo ciático, caso para mim como quiropraxista, é mais fácil de tratar. Mas essa pergunta é muito interessante porque eu já atendi pacientes com um problema bem característico específico. Tenho dor para as pernas, isso e aquilo. Mas no decorrer da avaliação, da anamnese, né, eu percebi que alguns testes ortopédicos davam negativo. E aquela pulga ficou atrás da minha orelha. Eu falei, não vou mexer em você, vamos pedir alguns exames. Os exames da pessoa veio até que estável. Quando eu fiz mais alguns testes, eu suspeitei de uma TVB, né, uma trombose venosa profunda. Eu mandei ele para um angiologista, um médico vascular, e ele estava com trombose. Então, assim... Evitou um problema que talvez poderia ser bem Exatamente. grave. Né? E aí, o que acontece? Olha só como que é importante, né, gente, buscar sempre um profissional para te auxiliar, né? Não se automedicar, não fazer coisas que a gente escutou o nosso vovô fazendo, né? Porque o que as pessoas pensam? Por exemplo, dor na panturrilha, deu cãibra na panturrilha. Vou lá e coloco uma compressa de água quente. Caso desse paciente, sendo uma trombose, e tiver um êmbolo dentro da corrente sanguínea dele, esses vasos vão se dilatar. Esse êmbolo vai correr na corrente sanguínea, podendo se alojar, por exemplo, em capilares do cérebro e gerar um AVC. Então é aquilo. Tem que tomar cuidado. Cuidado. A última pergunta. Deixa eu escolher bem aqui. Tem uma você falou uma que era legal também, que era do colchão, né? Não era? Tinha uma de colchão e... Acho que a do colchão a gente já respondeu, né? Verdade, porque acho que englobou tudo naquela. Verdade. Mas o colchão, de uma maneira geral, as pessoas vão perguntar, mas qual colchão? Né? Qual colchão? Mais mole, tem colchão mais duro, tem ortopédico. Eu não vou defender marcas nem nada. Enquanto você busca a próxima pergunta aí, Thiago. Eu não vou defender marcas, mas assim, Douglas, de uma maneira geral, o colchão ele precisa ser firme. Entendam, gente, vamos ter discernimento quando a gente fala em firmeza. Firme não é uma madeira, não é uma pedra, né? Aline, você tá escutando? Não é uma madeira, Aline. Se vocês quiserem dormir no chão, o chão tá aí, você não precisa gastar dinheiro. Né? De fato, né, a coluna ela precisa de uma estrutura firme para você repousar. Então, sem muito mistério. Aquele colchão que já tá deformado, que já tá abaulado, assim, né? Porque a parte mais pesada do corpo, Douglas, é a parte do abdômen. Porque tem as nossas vísceras, né? Então, é muito comum o pessoal falar, tá formando uma barriguinha aqui, né? Já virou o colchão, já fez isso, fez aquilo. O colchão, ele tem uma durabilidade média de 5 a 7 anos. Deu 5, 7 anos, vai ter que trocar, não vai ter jeito. E vai ter que investir um pouco nisso, porque a gente dorme de 6 a 8 horas naquele negócio todos os dias. Então, gente, o colchão sendo firme, tá? Estável. O que é firme? Deitou, ficou. Acabou. Nada daquele negócio de deitar e afundar, né? Não. Deitou, ficou. Pode ter uma almofadinha ali, aquilo, mas tem que ser firme. Vou trazer pra mim essa, pode? Opa! Tem escoliose e desgaste na coluna. Musculação é recomendável? E depois quero contar uma história. Legal essa pergunta, hein? Bem polêmica, bem controversa. Gente, sempre vai ser recomendado.
todo exercício a nível muscular é importante num paciente como esse tipo de problema, né? Porque vamos lá. Primeiro que escoliose, tá, gente? Para quem não sabe, é um desvio de coluna, né? A coluna vista de costas, ela precisa ser reta. E quando a gente tem um desvio, né? É a escoliose. Ela fica mais acentuada no ombro? Ela pode ficar mais visível no ombro, mas às vezes não. Às vezes o corpo compensa, ela fica só ali na região da cintura. Então tem que avaliar. Mas enfim, é desvio, tá? Esse desvio mais avantajado é a escoliose. Sim, Thiago, é importante, mas no momento certo, tá? Às vezes, o que acontece? O indivíduo busca um profissional e, poxa, eu tenho uma escoliose. Pô, olha, você vai ter que fazer fortalecimento, isso, aquilo. Ok. Não estamos falando que não precisa disso, mas tem um momento adequado. Quando uma pessoa está com uma lesão, Sim. ela faz atividade física? Pior. Piora. Qual é que tá? Por isso, tratamento. Se trata, reabilita, cuida daquele indivíduo. No caso, isso tem que ser feito com um quiropraxista, tá? Uma escoliose, você trata com quiropraxia. Tratou, o paciente já tá sem dor, já tá sem processo inflamatório, com certeza, é óbvio, eu preciso mandar ele fazer uma musculação. Ah, doutor, não gosto de musculação. Tudo bem. Nós temos pilates, nós temos exercícios funcionais, nós temos também hidroginástica, natação, mas, claro, não dá para ser vôlei, né? Não dá para ser um exercício de impacto. Tem que ser um exercício a nível muscular. Mas é importante porque, Thiago, somente com uma resistência muscular, o indivíduo vai ter físico suficiente para levar a vida dele adiante. Porque o que acontece? Eu vou lá, corrijo a coluna. Dá um mês... Não tem firmeza, não tem firmeza, não tem nada para sustentar aqueles tecidos. Então é uma coluna muito frágil, muito vulnerável, suscetível a qualquer tipo. É aquele paciente que ele tropeçou numa pedra, não chegou a nem cair, já travou. Entendeu? Então precisa sim, com certeza. Vamos fazer aquela pergunta que a gente estava falando no carro? Não, ou a esposa do Rafa vai ficar brava? Essa vai ficar brava. Deixa eu só complementar, Rafa. Eu atendi uma paciente... ela me procurou com 78 quilos, só que a mesma, ela tinha feito uma bariátrica com 140 quilos. E o motivo dela fazer a bariátrica, Douglas, foi porque ela tinha muitas dores na coluna e o médico achou por bem estar fazendo a bariátrica. Tá. Enfim, com 78 quilos ela sente mais dores na coluna do que com 140 quilos. Batendo um papo com ela e até entendendo um pouco mais... O que é uma bariátrica? Ela perde tudo. O que ela perde? Ela perde água, gordura e ela perde músculo. Assim como o Rafa explicou agora, o que a nossa coluna precisa estar? Protegida. Por qual motivo que ela sente mais dores agora do que com 140 quilos? Porque ela perdeu toda a proteção da coluna. Ou seja, os impactos estão sendo mais lesivos para ela. Exatamente. Exatamente. Isso é real. Acontece com muita frequência. Poxa, doutor, pensei que eu ia perder quilo e ia me sentir melhor. De fato, realmente é maravilhoso que, obviamente, uma pessoa obesa perca peso, isso ok. Mas de uma maneira desenfreada, assim, sem nenhum tipo de respaldo, tem esses riscos, né? Então aí tem que fazer um exercício muscular depois para melhorar, com certeza. Agora, se você quiser, você faz. Eu não vou fazer essa pergunta, não. O cara, né, a gente tava até, né, o cara bonitão lá... Vai a mulherada lá e se insinua dentro do consultório, mas o consultório não é discreto, é de vidro, né? Todo mundo tá ali vendo, mas tem isso. Cara, curiosidade olha, agora. Eu acho que sim, né? Toda profissão tem isso, né? Não tem... É uma questão, às vezes, assim, que te pega desprevenido, né? Tem muitas histórias engraçadas em relação a isso, mas... Enfim, acho que o profissional tem que saber se colocar, né, obviamente, no lugar dele e levar na esportiva, né? Então, a gente tira de letra isso daí, é tranquilo. Até porque, isso é engraçado, porque a minha profissão, como tem muito contato, né? Na própria faculdade, quando a gente tem a tal da aula de anatomia palpatória, e a gente testa nos nossos amigos, nossos conhecidos, e às vezes tu faz uma dupla com uma menina, né? Nós que somos homens, então... Fica aquele negócio, põe a mão aqui, põe a mão ali e tal. A gente tem esse receio, né? A gente tem essa barreira, esse tabu a ser rompido. Hoje, para mim, como profissional, paciente deitou na maca. Paciente. Sente. Não tem nem o que dizer, né? Ali eu preciso entender o que está acontecendo, qual que é o problema, não dá nem tempo de pensar nisso. E eu acho que por eu levar de uma maneira tão profissional, que já é o meu natural...
acaba que não tem muita Inibe, abertura né? pra... não tem muita abertura. Não, mas é legal pra isso perguntar, porque também. eu falo isso porque, assim, né, tem essa curiosidade, Sim. às vezes, né? Principalmente nessa área esportiva, né? Sim. Você acaba atendendo atletas, tem pessoas que... Por exemplo, eu conheci o Rafa num evento do Caldeira. Exato. E aí, Verdade, né? Verdade, E aí depois a gente começa, Foi. ele começa a fazer as conexões aqui. Então, por Sim. exemplo, o Rafa, não sabia, mora do lado de casa. Um vizinho, né? A vizinha. E eu fui lá moca, né, pra ser atendido. Então, cara, essa, né, Muito legal. é muito curioso isso. Tudo. Sim, sim, com certeza. E eu acho muito legal porque hoje a internet ela virou um filtro de valores. Né? Sim. Então, antes de procurar o Rafa profissional, você pode ter certeza que a galera já entrou lá no Instagram, a galera já entrou na clínica, já procurou ver como ele aborda as pessoas. Ele E já eu se acho- vendeu ali já. Ele se vendeu e ele posta muita foto com o filho, Sim. ele posta foto com a esposa, sabe? Então, esse ambiente familiar é onde que a galera fala, cara, esse é um cara sério. Sério, então. Isso faz toda a diferença também. Faz toda a diferença. Em casa, eu costumo falar que virou realmente um filtro de valores e a internet ela te vende. E o que mais vende o meu trabalho não é o meu trabalho, é a Aline e o Gabriel. Porque o jeito que eu trato eles, eu não faço isso para vender, eu faço porque eu amo e eu vou postar, sabe? Mas só que o esposo, que deixa a esposa aí ser atendida por mim, ele fala, pô, se esse cara tá tratando a esposa dele bem e o filho dele bem, ele vai tratar a minha esposa bem. É que você vai gerando uma identidade, né? Eu acho que, inclusive, pode ser que eu esteja errado, aí o Douglas da rede social vai saber mais do que eu, mas eu acho que o Instagram veio nessa proposta, né, Douglas, de romper essa barreira, porque qual foi o boom do Instagram, né? A gente vê, por exemplo, né, poxa, um artista, a gente via ali o artista, né, vamos supor, um cara que faz seriados, etc, você admira o cara. Aí você entra na página do cara, ele posta o que ele comeu de manhã, ele posta a loja que ele foi, ele posta o local, ele fala, meu, olha que legal. As pessoas têm curiosidade de saber o que a pessoa tá fazendo. Ele é uma pessoa normal, ele faz, ele acorda com o cabelo desarrumado, entendeu? Então, esse romper de barreiras que o Instagram trouxe facilitou a abordagem da identidade do profissional, porque justamente quem vê cara, às vezes você não sabe o que tá lá atrás, né? Exato. Então, eu acho que por isso que o Thiago faz isso muito bem feito, né? Eu tenho alguns adendos, né, nesse sentido, porque assim, eu já tive alguns problemas com isso. Então, eu evito, às vezes, postar muita foto em algumas redes da família, para não expor, né, tanto a Mônica como o Natan também, que é meu filho, porque eu já tive alguns problemas com isso. Então, tanto é que até instruo a gente ali, quando a gente sai, alguma coisa assim, não fazer check-in enquanto a gente tá no lugar, fazer depois, sabe? Então a gente tem um pouco de cuidado, mas é legal mesmo. Tanto é que, por exemplo, quando eu trabalhava em escritório, a minha tela de fundo era a minha família. Então, por exemplo, qualquer pessoa que tivesse ali ao redor, já quisesse ter esse tipo de atitude, alguma coisa, ali já cortava o filme. Já inibia. Né? Exatamente. Tem os seus riscos, né? Sim. Obviamente, como você estava dizendo aí, tem a parte de segurança tudo e tal. Mas eu pensei nessa proposta, né, de aproximar, né, a identidade mas do isso indivíduo, isso do profissional, né? Mas Aqui ainda a gente vai falar em outros podcasts, mas aqui o Caldeira já me conhece, sabe que eu sou um cara que é multitarefa, faço 1000 coisas ao mesmo tempo, então tem algumas coisas que eu prefiro não expor a família mesmo. Tá certo. Mas como forma de cuidado mesmo. Lógico, claro, com certeza, sem dúvida. E aí, Bom, Douglas? Legal, hein? O papo foi aqui de quase 1h40 já. Nem parece. Demais, hein? Foi rápido, 1h40, deu? 1h40 quase. Boa, aqui, olha de papo. Legal, cara. Foi muito legal. Muito legal. Fluiu aqui o papo, foi legal, né? Fluiu o papo, adquiri muito conhecimento. Eu tive como estudante aqui, cara, eu fiquei atento a todo momento do que você estava falando. Anotei várias coisas aqui. Daqui a pouco eu vou passar pro meu caderninho. Não, é bom falar pro pessoal que todas as redes sociais do Rafa e da clínica vai estar ali também na descrição do vídeo. Do Caldeira também, e minha também. Isso aí. E você que está assistindo o podcast aqui pela primeira vez, passa adiante aí, fala com os amigos. Você vê aquela pessoa que tem aquela dorzinha ali e tal. Pô, tem um podcast, tá falando ali com um quiropraxista. Muito legal. Passa isso adiante. E, né, vamos. É isso aí. A gente tá começando esse projeto e esse projeto tem tudo para
Pra trazer Já deu certo. Já deu certo. deu. Trazer muita gente aqui e agregar bastante conhecimento. E pra mim, gente, é um imenso prazer, uma imensa honra estar aqui com vocês, tá podendo agregar, somar um pouquinho, aprender também. Toda vez que a gente conversa, é sempre muito bom, sempre muito bacana. Eu vou aprendendo um monte de coisas nisso também. E eu acredito, como vocês falaram, o projeto de vocês aí já deu certo, né? Eu sou uma peça aí que vai vir muitas outras pessoas aí, com certeza, assim. É isso aí. Rafinha, obrigado. Obrigado. A gente selecionou a dedo, né? Sim. O participante de hoje. Eu queria muito que você estivesse aqui. Galera, além de eu ser o dono do podcast junto com o Douglas, eu sou amigo pessoal do Rafinha. Eu conheço esse cara, eu admiro a família dele, eu admiro o profissional que ele é. E estar hoje presente no podcast, pra mim, isso é incrível, cara. Quero te agradecer do fundo do coração. Não, e outra, né, Thiago, pra mim, obrigado também. E a gente se conhece há muitos anos, né, cara? A gente tem, numa outra oportunidade, talvez a gente fale um pouco de toda a trajetória. Hoje pegamos mais a parte profissional, mas as pessoas que nos conhecem de onde viemos, até onde chegamos, né, as trajetórias que passamos, então é muito bacana hoje a gente ver o momento que a gente está vivendo, o momento que a gente está passando. E é isso, né, cara? Isso é muito gostoso, é muito prestígio, assim, né? A gente gosta bastante de ver. Obrigado mesmo também. A gente começou aí uma amizade há pouco tempo, né? A gente se conheceu no evento, eu não conhecia você também, mas, cara, eu acho que depois que eu tive lá no seu consultório, eu falei com o Caldeira, que a gente teve alguns papos, eu falei, cara, o cara é sensacional, é um professor, a gente precisa trazer ele. Rafael é um professor. Enfim, é isso, né, galera? Obrigado, gente. Quem quiser o logo ali, ó, na nossa tela, quiser patrocinar o programa, entre em contato com a gente aí também e até o próximo podcast, né? Até o próximo, Rafinha. Galera. Obrigado. Um abraço pra vocês. Valeu. Obrigado. Abraço. Até mais.